Olha que ponto nós chegamos. Um jornalista que está há décadas na Rede Globo, um comentarista renomado da Rede Globo, a maior imprensa do Brasil, admite ao vivo, durante um painel, num programa de grande audiência, que tem medo de criticar o STF. É isso mesmo. Um jornalista da Rede Globo dizendo que tem medo de criticar o STF e acabar sendo perseguido por ele. Eu acho que essa situação ela alcançou esse patamar depois de que o Alexandre de Moraes soltou uma nota, basicamente dizendo que o artigo do Metrópolis, que falava que ele tinha se encontrado com o Vorcaro e o pessoal do BRB na mansão do Vorcaro, no bunker, fumando charuto, era criminosa. Na nota foi bem clara. Metrópolis adota medidas parecidas com os criminosos das milícias digitais e tal, criminalizando a imprensa por noticiar um fato. Aí nós temos que ver o Demétrio, que, verdade seja dita, tem sido um crítico feroz a essa ditadura do judiciário, em momentos de lucidez, que acontece esporadicamente. Ele fala isso aqui, ó. E nessa, Demétrio? Eu fico até temeroso de fazer um comentário sobre o Supremo, porque Edson Fachin, naquela sua nota, explicou que a história vai ser implacável, com qualquer um que fizer perguntas que possam criar a impressão de que se questiona alguma coisa sobre o Supremo. Vocês entendem o peso desse comentário sendo proferido na Rede Globo? Tem medo temeroso de falar sobre o Supremo, porque o Fachin, que agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que a história será implacável com aqueles que criticam o Supremo. Mas ele não para por aí. Ele continua e solta mais bomba. Então, eu peço desculpas para a história e vou mesmo assim fazer o comentário. Me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Lembrando que esse ano o Supremo vai fazer aquele acórdão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, basicamente dizendo que qualquer crítica ao Supremo, autoridades, as redes sociais terão que deletar imediatamente. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Em tese, ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Eu acho que esse Demétrio vai acabar recebendo a Polícia Federal na casa dele em breve, viu? E sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho, junto com o advogado do Banco Master. Edson Fachin começou a conversa do Código de Conduta, mas depois, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse que ele estava conversando com seus colegas e que parece que haveria uma maioria que não quer o Código de Conduta nesse ano de 2026, sob um argumento muito estranho, uma alegação muito estranha de que é ano eleitoral. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, Fachin não explicou, mas ele disse que é um argumento sólido. Porque no ano eleitoral, eles precisam censurar as pessoas para poder manter no poder aqueles que eles gostam. Então eles não vão fazer código de conduta em ano eleitoral justamente para poder continuar atropelando a nossa liberdade de expressão. Que esse ano eleitoral. Se não for nesse ano, significa que o assunto morreu, né? Porque dizer que no ano que vem nós vamos discutir um código de conduta, bom, o ano que vem em Jerusalém. Então, parece que Fachin está recuando da ideia do código de conduta. E está recuando de uma maneira muito ruim, porque a regra da colegialidade no Supremo... Eu gostei dessa definição de colegialidade dele. Não é uma regra que diz que os ministros do Supremo devem fazer conluios a portas fechadas para produzir consensos entre eles. A regra da colegialidade diz: votem. Todos os ministros votam depois de debater publicamente um tema. Por que Edson Fachin não põe a proposta do Código de Conduta em votação? Isso é colegialidade. Porque eles teriam que falar publicamente por que eles são favoráveis ou contra o Código de Conduta. Aí eles teriam que publicamente defender
que é normal viajar no jatinho com o advogado de uma empresa que está sendo investigada pelo STF, que é normal a esposa dele ter um escritório de advocacia que recebe milhões de uma empresa criminosa, que é normal ter um resort no nome de laranja, que é normal seus parentes receberem dinheiro justamente daquelas pessoas ou empresas às quais o julgamento deles está sobre a relatoria desses mesmos ministros. Só que isso não é normal. Não é normal nem aqui, nem em qualquer país que se diz democrático, que tenha um funcional Estado democrático de direito. Mas no Brasil, o errado é você questionar. Agora, nós temos que ver esse absurdo de um jornalista tradicional da imprensa, não é bolsonarista, longe disso, dizer que tem medo de tecer críticas ao Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que a maioria da população brasileira reconhece que hoje o judiciário se tornou a maior ameaça à democracia, assim como praticamente metade do Brasil já reconhece que nós vivemos uma ditadura do